Continue. Perfeito. Pronto, agora acho que foi. Legal. Eu escutei a mensagem, mas não consegui entender Volta, o que falou. volta para a capa. Vamos lá. Vou voltar aqui, gente. A gente começou a gravação novamente, então só para a gente poder explanar, né, gente, o que eu disse a vocês aqui de parabenizar aí a intenção de todos vocês em participarem desse nosso workshop, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essas obras de infraestrutura, loteamentos, condomínios, como que o IPOS pode ajudar vocês que buscam aí um crescimento profissional nessa área de infraestrutura, né, que a gente sabe que é tão importante aí hoje em dia no mercado. Com a nossa programação, o que a gente pensou em falar um pouquinho para vocês hoje, tá, gente? A gente vai fazer um apanhado inicial explicando, obviamente, de uma forma não tão detalhada como a gente vê no curso, mas para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que são esses loteamentos e condomínios que a gente fala tanto, né? Que está crescendo tanto, tanta coisa que a gente vê acontecendo por aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de infraestrutura, de loteamentos e condomínios, como que é uma área interessante de você trabalhar e o leque que vai abrir de possibilidades dentro de um profissional que busca conhecimento na área de infraestrutura de loteamentos, né? A gente vai conseguir explicar para vocês um pouquinho por que é muito interessante você buscar essa formação nessa área, porque vai te abrir um leque para as mais diversas áreas de infraestrutura, tá? A gente vai falar depois especificamente sobre a nossa pós-graduação, como que o IPOS pode te ajudar a trilhar esse caminho dentro da área de infraestrutura. E depois a gente tem 3 temas aqui bem bacanas, por isso que a gente chamou a participação do professor Aloysio, daqui a pouco a gente vai se apresentar, vocês vão conhecer ele um pouquinho melhor, onde ele vai falar por dentro mesmo do módulo que ele ministra para nós, né? Como funciona esse curso, como que funciona essa aula que ele vai dar para nós. Eu vou falar a respeito de alguns módulos também que eu ministro aí na nossa pós-graduação, e depois o professor Giovanni também vai falar a respeito do módulo de pavimentação, tá? Então, essa é a nossa programação dentro do dia de hoje. E depois, obviamente, a gente vai ter um encerramento com uma surpresa bem bacana aí, que o Giovanni preparou para nós, para vocês todos que têm interesse em começar a atuar nessa área, tá? Então, vamos lá começar, né? Antes da gente passar para a parte propriamente do nosso workshop, gente, eu queria só explicar um pouquinho quem que está aqui, né? Quem que está falando com vocês, quem são as pessoas que estão aqui hoje nessa noite. Então, falando de mim um pouquinho de uma forma rápida, tá, gente? Eu sou o coordenador desse curso de pós-graduação em loteamentos e condomínios urbanos, sou engenheiro civil, natural de São Paulo, formado aí há 2004 para cá, tem que fazer umas continhas, e sempre atuei na área de infraestrutura, tenho um histórico grande na área de infraestrutura, desde um colégio técnico que eu fiz, e sempre atuei nas mais diversas áreas dentro da infraestrutura. Isso que vai ser bem bacana, que a gente vai explicar um pouco para vocês, esse leque que a gente consegue abrir com esse curso de pós-graduação e o que vai abrir na mente de vocês aí. Tá? Então, eu sempre atuei nessa área com projetos de terraplenagem, geometria, drenagem, e há um tempo atrás o professor Giovanni me convidou a começar a ministrar algumas aulas aqui no IPOS, acabei me tornando coordenador, e agora estou aqui, juntamente com os professores na turma 3 e na turma 4. Tem uma empresa de engenharia localizada em São Paulo, também capital, e a gente desenvolve projetos aí de loteamentos e condomínios no nosso dia a dia. Então, a gente vê de perto, a gente sabe bem quais são as demandas que a gente tem no mercado, quais são as deficiências dos profissionais que, infelizmente, começam a atuar nessa área sem ter uma formação específica, tá? Então, esse sou eu, Gustavo Isidro, que vai conduzir um pouco mais aqui a nossa conversa de hoje. Eu queria abrir um pouquinho, professora Luísa, se você pudesse apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre a sua trajetória aí, para a gente saber também quem é o professor Aloysio. Está trocado os nomes, tá, gente? Isso aí foi um probleminha aí que a gente teve, mas na janelinha ali do Giovanni, na verdade, é o Aloysio. Então, vocês invertem ali com o Giovanni. Por favor, professora Luísa, se apresenta para o pessoal aí para nós. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Aloysio, eu sou engenheiro civil, trabalho na área de infraestrutura desde 1997, já há algum tempo. Trabalhando nessa parte de condomínios, tive a primeira atuação justamente numa companhia de habitação, na Coafos, onde eu fui também a ser diretor de engenharia, trabalhando em condomínios, principalmente de caráter, projetos habitacionais de caráter social. Desenvolvi também, lá em Foz do Iguaçu, parte do meu mestrado lá na usina hidrelétrica de Itaipu, onde eu atuei por um período,
e posteriormente vim para Florianópolis, onde eu vim fazer meu doutorado aqui, trabalhando aqui, desenvolvi parte aqui em Florianópolis e parte no Texas A&M nos Estados Unidos, onde nós trabalhamos essa parte de infraestrutura focado na questão de redes enterradas, né, onde a gente trabalhou um pouco mais. E atualmente eu tenho trabalhado, eu sou pesquisador pesquisador na USP, né, no programa USP Cidades Globais, em que a gente vem justamente trabalhando nessa visão holística da questão da infraestrutura. Um pouquinho do que a gente tem desenvolvido e tem falado, e um pouquinho do meu perfil. É justamente nessa visão que a gente tem trabalhado no curso, tentando colocar essa visão um pouco mais ampla do que tem acontecido tanto no Brasil quanto tanto no mundo a nível de infraestrutura, principalmente focado em loteamentos. Legal, professor. Muito obrigado aí pela apresentaçãozinha, maravilha. Senhor Giovanni, passo a palavra aí para vocês e vamos nessa. Bom, boa noite a todos. O som tá bom aí, Gustavo? Tá ótimo, tá te ouvindo bem, beleza. Beleza. Eu sou o Giovanni, não o Aloysio, né? A gente só tá com os nomes trocados aí, né? O Aloysio é mais bonito que eu aí. Mas, enfim, eu quero agradecer vocês aí, tá? Por essa participação. Dar parabéns ao Gustavo, que ele é um motivador, um apaixonado aí pelo tema da parte urbana. Falar rapidamente, sou engenheiro civil, natural de Santa Catarina, nasci na cidade de Criciúma, e lá eu fiz o curso de engenharia civil, lá na minha cidade, me formei lá em 2005, e depois eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, lá na UFSC, na parte de infraestrutura e gerência viária. Minha área de atuação profissional, a gente trabalha um pouco assim, eu tenho por aí 17 anos de formados, né, e já trabalhei com projeto, uma passagem rápida em acompanhamento de obra, em gerência de projeto, mas a minha espinha dorsal é pavimentação, é projeto de pavimentação. Então, é a implantação, é a restauração, e aí com os diversos tipos de pavimento, e aí também eu estou aqui para a gente bater um papo aí, falar sobre esse tema aí, que a gente vai falar no decorrer aí desse workshop aí, tá? Então, é isso aí, professor. Vamos lá. Legal, obrigado, Giovanni, obrigadão aí pela apresentação. Então é isso, gente, é para vocês entenderem um pouquinho quem somos nós, somente uma pequena parte de quem forma aí o nosso curso de pós-graduação. A gente tem professores com uma experiência muito ampla nas mais diversas áreas, depois eu vou falar especificamente sobre o nosso curso, como ele foi pensado, por que a gente entende a importância disso, de você estudar loteamentos, estudar condomínios de uma forma integrada, né? Todas as disciplinas que a gente tem dentro do nosso curso, a gente vai conseguir explicar para vocês um pouco mais por que a gente chegou nesse modelo, né? Essa foi a nossa ideia. Então, a gente dando início aqui, pessoal, ao nosso bate-papo sobre a infraestrutura, é óbvio que no workshop a gente não consegue aprofundar muito dentro do que a gente gostaria de falar a respeito do tema. Isso fica lá para o nosso curso lá de pós-graduação. Então, para a gente poder fazer uma introduçãozinha, entender um pouco mais o que são esses loteamentos e condomínios, eu acho que é extremamente importante. Deixa eu só minimizar uma coisinha aqui, perfeito. Acho que é extremamente importante a gente entender, antes de qualquer coisa, o que é a infraestrutura, né? Para o pessoal que tem a formação de engenharia civil, que fez a graduação na área, a gente sabe, infelizmente, a área de infraestrutura ela não tem uma ênfase tão grande na graduação. Então, é necessário, sim, a gente buscar uma especialização, a gente buscar uma pós-graduação para a gente poder atuar nessas áreas com mais assertividade, né? Então, é importante a gente começar a ter um conhecimento do que seria uma infraestrutura. É claro que as definições, como eu disse, elas são muito amplas, né? Dentro do curso, a gente consegue ver sobre diversas óticas diferentes o quão importante é a infraestrutura para uma cidade ou para um loteamento, para um condomínio, seja o que for. Tá? Então, a gente trouxe até esse slide que vocês estão vendo, é uma parte de um dos módulos também que eu ministro dentro do nosso curso, que é o de topografia e introdução à infraestrutura, que é o comecinho de tudo, né? A gente gosta de dar uma nivelada bacana nos alunos aí que estão chegando, a gente tem muitos alunos que já atuam na área, mas como também a gente tem um grande número de profissionais que ainda não atuam com infraestrutura, e esse é o primeiro choque que a gente vê, né? É quando a gente faz essa transição
dentro de a engenharia, que o pessoal muitas vezes acaba caminhando de obra civil e tudo mais, para a área de infraestrutura, tá? Então, quando a gente pensa em infraestrutura, gente, é importante que a gente tenha uma visão mais ampla de tudo que está envolvido dentro de uma formação de uma cidade. Quando a gente fala de cidade, obviamente, se você trazendo, volto a dizer, tá, gente? Trazendo de uma forma bem simplificada. Se a gente encara isso de uma forma pequena, um pedaço, a gente está falando de um loteamento, de um condomínio. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? A responsabilidade de um projeto de um loteamento, a responsabilidade da implantação de um loteamento e de um condomínio. A gente nada mais está fazendo do que organizando ali uma cidade, um local de habitação, seja para os mais diversos tipos de utilização, tá? Então, a gente trouxe aqui uma apresentaçãozinha rápida, mostrando o que seria essa infraestrutura. A gente tem uma imagem aqui do lado, em que a gente tem diversos itens de infraestrutura que a gente sabe que fazem parte, seja de um loteamento, seja de um condomínio, tá? Então, a gente sempre coloca ali que são um conjunto de serviços necessários para a gente poder trazer condições de moradia desses usuários, né? Então, seja isso no ambiente de um município, seja no ambiente de um condomínio ou de um loteamento, tá? Quando a gente pensa numa coisa mais ampla, quando a gente vai lá para cima e começa a encarar isso como um país, a gente consegue separar aí, entre aspas, esses setores de infraestrutura em diversas subdivisões, vamos dizer assim. A gente relacionou algumas aqui e vocês vão perceber o quão interessante é essa nossa pós-graduação, porque você consegue ter uma visão ampla das mais diversas áreas de infraestrutura e você, com certeza, consegue aplicar isso posteriormente em outras áreas, não só em loteamentos, aeroportos, portos, enfim. Obviamente que a gente precisa se especializar em alguma coisa, né? Existem outros cursos aqui no IPOS que falam especificamente sobre esses outros temas, tá? Mas é importante a gente, antes de qualquer coisa, ter essa visão ampla. Eu percebo muito nas aulas iniciais dos alunos que começam com a gente, essa dificuldade mesmo em compreender a quantidade de atividades que a gente tem que ter dentro de uma infraestrutura de um loteamento, né? Quando a gente faz uma obra de um loteamento, a gente sabe que envolve as mais diversas áreas. Então, por isso que a gente está aí, para trazer essa pós-graduação para vocês. Aqui eu trouxe algumas imagens, gente, de pesquisas que a gente pegou na internet mesmo, alguns loteamentos aí, deixa eu só dar alguns loteamentos aí, eu trabalhei também, esses dois de cima, esse aqui é um loteamento aqui no interior de São Paulo, esse do lado direito fica também aqui na região de São Paulo. Então, são algumas imagens justamente para poder ilustrar para vocês, para as pessoas que ainda não têm tanto conhecimento de loteamentos e condomínios, né? Claro que existe toda uma legislação, né, para poder fazer essa diferenciação entre loteamento aberto, fechado, condomínios e tudo mais, que a gente vê no curso. Mas aqui é uma forma um pouco mais simplificada de poder trazer isso para vocês e mostrar o que seriam esses loteamentos e esses condomínios, né? A gente sabe que hoje o mercado, a gente vai falar em seguida sobre isso, mas a possibilidade de atuação dentro de uma obra como essa é gigantesca, né? Todas as atividades que envolvem dentro de um empreendimento, de um loteamento e de um condomínio são muito grandes, tá? Então, o objetivo principal mesmo aqui é trazer um pouco essa visão para vocês do que seriam esses loteamentos, do que seriam esses condomínios. Aqui do lado direito superior, a gente vê o que a gente denomina como condomínio, né? É um condomínio de casas de alto padrão, que o interessante é isso também dentro dessa área de infraestrutura de loteamentos, né? A gente não pensa somente na execução do loteamento propriamente e do parcelamento do solo. Quando a gente vai para condomínios, a gente precisa começar também a ter um olhar sobre obra civil. Obviamente que no curso a gente não consegue abraçar tudo, mas a gente traz também, foi uma mudança recente que a gente fez no curso, de trazer também essa visão de condomínios para cá, porque é tudo muito próximo, né? Quando a gente fala de loteamentos e quando a gente fala de condomínios, sejam eles verticais, sejam eles horizontais, a gente tem essa integração entre as atividades. Isso é bem bacana, a gente está conseguindo trazer isso para o curso de uma forma bem legal, o pessoal tem gostado bastante, tá? Professor Aloysio, Giovanni, se quiser acrescentar alguma coisa, tá, gente? Fiquem à vontade aí. Só estou fazendo uma explanada inicial aqui para a gente poder começar. E é muito importante essa
uma observação que você falou que, assim, quando vai projetar uma infraestrutura urbana, um condomínio, né, existe vários elementos que a gente tem que considerar, né, diferente. Por exemplo, quando faz um projeto de pavimento aí numa rodovia, né, se Sim, preocupa com a questão de geotecnia, basicamente, e com a questão do tráfego. No loteamento, exato. não, né, loteamento eu tenho outras interferências, né, professor Gustavo, que a gente tem que verificar para que Sim. possa fazer um melhor projeto, né, e com isso ter uma obra, uma execução bem feita, né. Não, isso é muito legal. Depois o professor Luiz vai falar bastante sobre a parte de sustentabilidade. Eu tive o prazer até de ver umas aulas dele já. E é muito legal de trazer essa visão para a gente dessa interdisciplinaridade, vamos dizer assim, entre todas as áreas que a gente tem dentro de um loteamento, né? A gente vê hoje aqui no desenvolvimento dos projetos que a gente faz aqui no escritório, obviamente que a gente não faz tudo, mas a parte de drenagem, pavimentação, geometria, terraplenagem, a gente toca aqui no dia a dia. Então, a gente sabe dessa importância que tem de você tentar fazer com que as atividades caminhem de uma forma multidisciplinar, caminhem de uma forma juntas, né? Principalmente quando a gente pensa em redes enterradas, desde quando o cara vem fazer o master plan do loteamento dele, já pensar por onde vai passar as redes e tudo mais. Então, esse é um diferencial muito bacana do nosso curso aqui. A gente fez uma separação de atividades que elas se integram totalmente, né? Então, a gente precisa, até a sequência das aulas que a gente montou dentro da nossa programação do nosso curso, traz justamente essa questão. O nosso objetivo é trazer esse pensamento para o aluno, para que ele, por exemplo, a nossa primeira aula do curso é a aula de topografia, então é onde a gente mostra a base topográfica, e aí a gente vai evoluindo até chegar na parte final, né? Depois a gente vai falar especificamente sobre o curso, vocês vão conseguir entender toda essa proposta pedagógica que a gente teve dentro de uma obra, de um tipo de obra que é complexa justamente pela quantidade de atividades que ela envolve, né? Então, aqui foi só uma forma de ilustrar um pouquinho para vocês aí como são esses loteamentos. E aí, quando a gente pensa em juntando as duas coisas, né, falando sobre infraestrutura, quando a gente falou lá de infraestrutura de cidades, infraestrutura de países, e a gente traz isso para a nossa realidade, começa a falar sobre infraestrutura especificamente de loteamentos e de condomínios, o que a gente tem dentro de um loteamento ou de um condomínio, né? A gente listou aqui alguns elementos que a gente tem, mas obviamente dependendo do tipo de obra, dependendo do nível de obra, enfim, a gente pode ter mais ou menos. Então, para vocês terem uma ideia, algumas atividades que envolvem dentro de uma obra de um loteamento, eu listei algumas aqui, mas, por exemplo, antes da drenagem, a gente tem toda a parte de geometria, de terraplenagem, de geotecnia, de levantamento arbóreo, de estudo ambiental, tem uma pancada de coisa que a gente tem que fazer justamente para poder trazer essa infraestrutura para quem vai habitar ali, né? Para quem vai morar lá naquele condomínio, tá? Então, aqui são algumas das atividades que a gente vê dentro de um condomínio que eu achei importante a gente listar para vocês poderem começar a ter essa visão aí de tudo que a gente vê, tanto numa obra de um loteamento, quanto que a gente vê vai ver no nosso curso, tá? Eu vou passar 2 slides aqui. Aqui, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito do mercado de infraestrutura para loteamentos, né? Obviamente que todo mundo que busca um conhecimento, a gente, além do crescimento profissional, a gente se preocupa em ter um sucesso profissional, em obter ganhos, enfim. Então, assim, aqui, para vocês terem uma ideia, é um loteamento do lado esquerdo, um projeto de um loteamento que já está todo executado, já as 3 etapas, que é um projeto que a gente acompanhou desde o começo, e é um tipo de projeto que você começa a trabalhar nele e você acaba ficando um tempão trabalhando nele, né? Então, o mercado de infraestrutura, para quem começa a ingressar nessa área de infraestrutura, gente, o céu é o limite. Isso eu digo por experiência própria. Porque o que acontece? Um projeto de um loteamento ou de um condomínio, como eu disse no começo, né, nada mais é do que um fragmento de uma cidade. Obviamente que tem todas as questões legislativas, enfim, a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas quando a gente pensa em fragmento de uma cidade, a gente começa a entender que a sua área de atuação, sendo um gestor de um loteamento de um condomínio, sendo um projetista de infraestrutura de um loteamento de um condomínio, você vai conseguir aplicar isso nas mais diversas áreas.
A gente tem alunos já de outras turmas que trabalham em prefeitura, por exemplo. Então, o pessoal trabalha na prefeitura, na parte específica relativa à infraestrutura. Então, esse conhecimento de um projeto, de um loteamento, vai te abrir um leque gigantesco, né? A gente sabe que, junto das prefeituras, a gente tem muita demanda de projetos de pavimentação, projeto de drenagem, projeto de pavimentação de rua, projeto de estabilização de encosta, enfim. Então, são várias áreas que a gente consegue agregar de uma forma conjunta dentro de uma obra de um loteamento. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, a gente viu um projetinho de terraplenagem, de um loteamento. Do lado direito, a gente já vê um condomínio vertical. Eu acho que vocês sabem, né? Hoje a gente tem os programas do governo, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, enfim. Então a gente tem uma demanda gigante. Aqui no escritório eu tenho a oportunidade de trabalhar para várias construtoras nessa área, né? Então é uma área que tem uma possibilidade de trabalho gigantesca. Eu tenho muito contato com gente que trabalha com obra também, não só com a parte de planejamento e de projeto, mas é uma área que demanda muito conhecimento desses profissionais que, infelizmente, a gente sabe que a graduação não traz, né, um conhecimento tão amplo dentro dessa área de infraestrutura. Então, fiquem atentos a isso, gente. Independente se você vai atuar realmente com loteamento ou condomínio, entendam esse conhecimento pela infraestrutura, a abertura de leque profissional que você vai ter dentro da sua área de atuação. Você pode atuar numa obra específica de um loteamento, numa obra específica de um condomínio, como você pode atuar numa prefeitura, enfim. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Um loteamento, você está projetando uma via de um loteamento, você está projetando uma via de uma cidade qualquer. Você está projetando uma via, um loteamento, a gente vê no curso os tipos de loteamento que nós temos, né? Então, seja um loteamento residencial, um loteamento industrial, se você vai fazer um pátio de caminhões, o raciocínio é o mesmo, gente, dentro da infraestrutura que a gente vai trazer para vocês. Então, aqui é só um exemplinho de áreas que vocês podem atuar. Esse projetinho do lado direito, a gente trabalhou já faz bastante tempo, já está executado também, esse do lado esquerdo também. E se quiserem complementar também, fiquem à vontade, gente, só vou tomar uma aguinha aqui. Fazendo uma pegada aqui, Giovanni, só o pessoal tem interagido no chat aí. Legal. Eles pediram para falar um pouquinho depois das cidades inteligentes, né? Um pouquinho das cidades inteligentes sustentáveis. E justamente esse diferencial que a gente vai estar conversando, né? Dessa visão, como o Gustavo colocou, essa visão mais holística, essa visão mais ampla, pensando que não são apenas disciplinas isoladas que a gente costuma ver lá na universidade, mas como elas interagem entre si, como que a gente consegue fazer esse organismo, praticamente um organismo vivo, agir como um reloginho, né? Então, uma figurinha interessante que foi colocada ali, né, Gustavo? A questão daquela rua com poste, com calçada, essa daí é bastante interessante, porque você imagina assim, eu preciso levar energia, eu preciso levar drenagem, esgoto, eu preciso levar toda a infraestrutura, só que eu tenho a questão da mobilidade, por exemplo, tem a questão da questão da acessibilidade. Uma pessoa talvez vai ter dificuldade em passar por essa rua, talvez com uma cadeira de rodas, ou até uma pessoa com um pouco mais de mobilidade, né? Então, essas questões que a gente tem que pensar de uma maneira bastante integrada, quando eu penso mobilidade, eu penso infraestrutura, eu penso sustentabilidade, questões de drenagem, como essa água vai ser percolada no solo, como eu vou trabalhar questões relacionadas à minha drenagem verde, que é tão importante, principalmente em São Paulo, né? Com as constantes enchentes, né? Justamente porque carrega-se toda a água, joga-se no sistema de drenagem e descarrega no fundo do vale, né? Não podendo, né? Como retornar essa questão para aquela cidade verde, aquela cidade que tínhamos lá, né? Então, justamente a ideia do curso, focando em cidades inteligentes, nesse sentido, justamente agora está na casa, no Congresso Nacional, a questão da lei das cidades inteligentes. Isso daí já é um projeto de lei que está em tramitação, e justamente ele foca esses quesitos, né? Não aquela visão simplesmente tecnocrata, que era muito focado na questão das tecnologias, das ferramentas computacionais e tecnológicas, né? Mas focado principalmente elas como apoio, e aí você vê uma visão pensando em todas as infraestruturas e todas as questões. Eu até foco nas minhas aulas uma norma internacional chamada ISO 37155, agora é 2020, 2021, é bastante recente, que justamente fala nessa visão holística, né, das cidades.
e como a sociedade tem sido mudada por essa questão, principalmente no momento de pós-pandemia, né? Sim. O curso ele vem trazer essa questão, essa pegada, que é tão importante, e a capacitação das pessoas nessa linha é importante porque os clientes eles vêm buscando essas questões, Sim. principalmente sobre ESG, sobre a questão de questões ambientais, questões relacionadas à governança, e como eu posso trabalhar isso, né? Isso é bastante importante. Não, é bem legal. Eu até vejo isso bastante assim no meu dia a dia. Como eu faço projeto há muitos anos, eu vi nitidamente uma mudança nesse conceito de drenagem. Foi bem legal, Alice, você tocar nesse ponto. Então, assim, se eu só fazer um parágrafo rapidamente, gente, logo em seguida a gente vai entrar especificamente sobre o curso. Aí tem algumas dúvidas que o pessoal está colocando no chat, aí a gente consegue tirar todas essas dúvidas de vocês, tá, pessoal? Tranquilo. Então, é muito legal isso que o professor Aloysio comentou, porque eu tenho visto isso diariamente aqui nos meus trabalhos, os projetos de drenagem que a gente faz, porque era um conceito antigamente que se tinha de você simplesmente tirar aquela contribuição de chuva do local que você está e jogar aquilo para frente, né? Hoje a gente sabe que é muito mais inteligente você retardar que essa vazão chegue naquele ponto de deságue. E esse retardo ele pode ser feito com drenagem verde, pode ser feito com várias outras coisas. Então, já respondendo um pouco a visão ali, a dúvida do pessoal, e já falando um pouquinho também sobre o nosso curso, essa pós-graduação em infraestrutura urbana que eu estou apresentando para vocês, gente, a gente tem um foco muito mais em formar um profissional multidisciplinar que ele possa gerenciar uma obra como um loteamento e um condomínio urbano. Obviamente, dentro disso, a gente tem as disciplinas que a gente vai tratar de projeto, de orçamento, de topografia. Por exemplo, uma coisa que eu defendo muito na minha aula de topografia que eu faço com o pessoal, a gente não consegue formar um topógrafo em uma aula em um final de semana, mas eu consigo formar uma pessoa com um pensamento crítico para poder contratar um serviço de topografia que esteja de acordo com a necessidade de um projeto de um loteamento. Eu não preciso ensinar o cara a fazer a topografia. Eu preciso ensinar o cara a gerenciar uma obra de um loteamento. Como que ele contrata um serviço de topografia? Como que ele contrata um projeto de geometria? O que que ele tem que olhar num projeto de terraplenagem? Então, a nossa visão aqui, o nosso objetivo aqui é formar esses profissionais de forma... Deixa eu até passar para o próximo slide. A gente tem os objetivos ali, que é mais fácil para vocês verem também. Então, o nosso objetivo principal é formar esse profissional que ele tem habilidades e conhecimentos para poder discutir a implementação de um loteamento, né? Obviamente que a gente tem que falar de determinados temas de uma forma bem aplicada, porque para o cara poder exigir alguma coisa, ele tem que saber pelo menos um conhecimento básico de fazer aquilo lá. Então, dentro aqui, já falando um pouco agora do nosso curso do IPOS, esse curso nosso que a gente está lançando agora, a 4ª turma, o pessoal perguntou ali, é um curso EAD, tá, gente? Ele é feito, a gente até fala, né, Giovanni? Ele é EAD, tá escrito presencial ali, mas ele é ao vivo, tá, gente? Isso é bem importante. Se quiser explicar um pouquinho, Giovanni. O que acontece, pessoal, sobre o curso de infraestrutura urbana com foco, a gente lançou esse curso pelo IPOS aí, ele tinha um foco só em loteamento, e com a vinda do Gustavo, que começou como professor e assumiu agora o projeto do curso, ele deu uma nova cara para esse projeto, entrando também na parte de condomínios urbanos, né? E o objetivo desse curso realmente é formar um profissional para estar trabalhando, né, nesse mercado de infraestrutura urbana. E como é que faz, né, para a pessoa trabalhar e ter essa noção macro? É estruturar o curso de tal maneira que ele possa ver todas as disciplinas, né, todas, né, um conhecimento, desde a parte da drenagem, da hidrologia, como da parte das cidades inteligentes, que o professor Aloysio falou, como também uma visão como é que funciona a parte de iluminação, dentro de um loteamento, a questão de orçamento, qual é a base que eu uso? É Cicro, é Sinap, é composição própria? Como é que eu faço o orçamento, né? E como é que é a estrutura de pavimento que eu dimensiono, né? Qual é o método que eu utilizo? Qual é o tipo? Vou colocar asfalto? Vou colocar paver? O que que eu faço? Coloco pavimento de concreto? Então, o curso, né, ele transita por várias disciplinas e justamente todas elas juntas
tem o foco na questão do projeto e na questão da execução. Então, é um curso que ele é estruturado em 400 horas, né? Quando está ali a apresentação presencial e online, nós temos a portaria do MEC tanto para oferecer ele de modo presencial como da maneira online, né? Como a gente chama também do tal do home class, que é o online ao vivo. Então, o curso que a gente está aí lançando a turma de número 4, né? Coordenação do professor Gustavo, é no formato online ao vivo. Diferencial desse curso. Posso falar o diferencial, professor? Manda. Vou falar o Pode mandar. diferencial. Nós fomos pioneiros, de fato, nesse projeto, tá? Do curso de infraestrutura urbana, de loteamento e condomínios, né? Aí, como o projeto foi sucesso, outros pegam a carona, né? Pegam a Não tem carona. jeito. Só que daí, toma cuidado esse pega carona, porque veja como é que funciona. Às vezes, existe uma diferença, né? O nosso curso é estruturado num número de disciplinas, se eu tiver errado, me corrija aí, Gustavo, é 19, né? 19, a última de metodologia. 19 disciplinas, então são entregue para vocês as 19. Quando falo entregue, de fato, vocês têm 19 aulas online ao vivo, né? Alguns cursos, eles reduzem o número de disciplinas, coloca 10, 11, você não tem a carga horária completa, né? Sim. Online ao vivo, que eu quero dizer. Então, dá uma carga online ao vivo e o resto, um material armazenado para te abrir e estudar, entendeu? Sim. E muitas vezes não tem essa orientação. Aqui não. Aqui você tem um material que o professor vai passar e o conteúdo aqui é um conteúdo com mais qualidade, no sentido porque você tem interação, você tem o Aloysio para perguntar, tem o Gustavo para perguntar e todos os outros 19 professores, né? Sim. Então, assim, e outra coisa, né? Eu sempre falo que quando alguém vai escolher um curso, se capacitar, primeiro olhar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não precisa nem a gente falar muito, né, professor Gustavo, que Pois é. a gente viu aquela notícia na época da pandemia que o setor de infraestrutura urbana de loteamento explodiu, né? Sim. E é uma realidade hoje, né? A parte de loteamento e condomínios, né? As pessoas buscam, né? A sua moradia, o seu sonho, a sua casa própria, né? E a pessoa quer qualidade, né? Então, é uma área que tá em expansão. Então, mercado tem, tá? E agora, como escolher um curso para não entrar numa roubada, tá? Primeiro, investiga os professores, tá? Quem são os professores, o coordenador, a ligação do coordenador com o tema, e tá aí o Gustavo, que não precisa nem falar muito, né, Gustavo, da ligação com o tema. O Gustavo, assim, tem uma experiência gigante nessa área, né? Então, é um curso, assim, que é sucesso, tá? Até uma... Não, perdão, Giovanni, te interrompi, desculpa. Vai. Não, não. Vai, Uma vai. coisa que é importante também, gente, a gente comentar aqui a respeito do nosso curso, a gente sabe que o mercado está passando por uma transformação, né? A entrada do BIM hoje é uma realidade, a gente sabe disso. O IPOS, inclusive, tem um outro curso mais focado na metodologia BIM. Até o pessoal perguntou ali qual seria a diferença desse curso para aquele curso lá. O que eu vejo no meu dia a dia, justamente porque eu peguei a transição, né, de tudo isso, cheguei a fazer projeto no Nanquim, cheguei a normografar lá no meu comecinho, cheguei a pegar isso também. E agora estou vendo uma nova transformação em que muitos defendem que o AutoCAD vai morrer. Eu sou totalmente contra isso. Acho que é uma evolução que a gente busca sempre e a gente tem que trazer essa evolução. Mas, gente, o que eu defendo bastante para os meus alunos, tá? O conhecimento básico, teórico e técnico, ele sempre vai ser importante, ele sempre vai ser necessário. Eu vejo no meu dia a dia, para quem acompanha também, eu tenho um perfilzinho no Instagram onde eu posto ali sobre esses trabalhos que eu faço na área de infraestrutura, e a gente vê uma quantidade enorme de profissionais que acham que, pura e simplesmente, a operação de software vai resolver o projeto de um loteamento, por exemplo, né? Isso não é bem assim, tá, gente? Então, tomem muito cuidado para não pular etapas. Se você tem uma visão de poder ter se você quer ter uma visão mais geral de um loteamento, uma visão mais geral de um condomínio. Então, um curso como esse é muito mais indicado para você. Então, tome um pouquinho de cuidado com isso, porque todas essas disciplinas, como o professor Giovanni disse, elas são pensadas justamente para poder trazer essa formação mais multidisciplinar desse profissional, né? Aqui no meu dia a dia, eu vejo muitas empresas que nos contratam para fazer projetos, e os profissionais que atuam como coordenador desses projetos,
infelizmente, não possuem um conhecimento, mesmo que pequeno, em todas essas áreas dentro de um loteamento. Isso é um baita de um problema, porque você não vai conseguir gerenciar um loteamento e fazer o projeto de tudo você, só você. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que contratar consultores, outros profissionais, outras empresas. E é extremamente importante você ter uma visão técnica do que você vai contratar. Tenham certeza disso, gente, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Então, se você pretende um dia trabalhar como coordenador de projetos no escritório, de você trabalhar como coordenador de algum setor específico numa empresa que atua na área de loteamentos e condomínios, conheça a nossa pós, porque a ideia aqui é realmente essa. A gente vê isso no dia a dia, porque às vezes eu recebo pedido de proposta, um exemplo para quem já trabalha na área, para fazer um projeto de drenagem, só que o projeto de terraplenagem não foi contratado ainda. O cara quer fazer o projeto de pavimentação, mas o cara não fez os ensaios de campo ainda, porque ele não tem essa visão ampla de todas as áreas que envolvem dentro de um loteamento de um condomínio, tá? Então é extremamente importante, gente, esse conhecimento amplo mesmo. Então aqui a gente tem aí do lado todas as disciplinas que a gente tem no nosso curso. Obviamente que a gente não consegue falar exatamente de todas a fundo, tá? Mas aqui nessa apresentação a gente relacionou elas todas, esse material a gente consegue disponibilizar para vocês depois, né, Giovanni, que é o nosso e-book do nosso curso, é exatamente o que está aqui na tela, vocês conseguem ver depois. Então, aqui são algumas das disciplinas, dos módulos que nós temos dentro do curso. A gente começa lá com topografia. Essa aula inicial sou eu que dou também para o pessoal, para poder passar toda essa informação inicial. Depois a gente entra na parte de sustentabilidade, que a professora Luísa vai falar um pouquinho depois para vocês. Enfim, e aí a gente vai seguindo, né? Parte de legislação. Então, vejam que o foco do curso é justamente essa formação mais multidisciplinar dentro. A gente não está falando especificamente sobre elaborar um projeto de um loteamento. Não é isso, gente. Hoje você pode ser um projetista de loteamento, daqui 15 anos não mais. Você pode ser um gestor. Isso aconteceu muito comigo, né? No começo da minha carreira, eu só fazia projetinho pequenininho. Hoje a gente gerencia, a gente está com 73 contratos de condomínio vertical aqui no escritório. Então é uma loucura. Eu fico rodando pratinho assim para todo lado antes de cair. Então, aqui são algumas das disciplinas que a gente tem, essa disciplina de estudo de polos geradores também, muito bacana. Toda vez que a gente faz um projeto de um loteamento, a gente precisa entender qual que é o impacto que esse loteamento faz dentro daquela região que ele está sendo implementada, né? Você não pode simplesmente pegar uma gleba lá, lotear ela e achar que está tudo certo. Não é bem assim. Então, nessa disciplina, a gente estuda justamente esses impactos que a gente traz para aquela região que o loteamento vai ser implantado, né? Muitas vezes, desculpa cortar, Gustavo, até Imagina, porque vamos eu lá, acho a vamos complementando. disciplina é importante essa aí, né? Porque Sim, vai construir ali várias casas, e como vai fazer o estacionamento dos moradores e de quem vai visitar, né? pois é. Ou seja, então, assim, é muito importante. Muitas vezes a prefeitura, antes para aprovar um projeto arquitetônico, urbanístico ali, tudo, primeiro deixa eu ver o estudo de viabilidade, o Sim. impacto que isso vai dar, né? As condicionantes, né? A gente que trabalha com loteamento sabe bem disso, aquelas trocas que você tem que fazer, aumentar uma via lá, aumentar uma via lá. Então, essa disciplina é bem bacana. Essa disciplina 5 foi uma disciplina que a gente implementou, em que a gente vai trazer justamente esse olhar para os condomínios verticais, né? Gente, isso aqui eu falo por experiência própria. Atuar na área de condomínio é uma coisa de maluco, assim, porque grandes construtoras têm capital aberto, então tem dinheiro para caramba para poder lançar condomínio. Então, é projeto um atrás do outro, né? E a gente, como gestor, como projetista, a gente precisa trazer essa visão ampla de tudo que está envolvido dentro de um condomínio vertical mesmo, né? Então, é muito bacana essa disciplina que a gente colocou, e aí a gente vai seguindo, né, gente? A parte urbanística, a parte de paisagismo, essa parte de geometria aí, terraplenagem, também sou eu que ministro, eu vou falar um pouquinho depois. A gente tem sim uma disciplina de BIM, obviamente que numa disciplina a gente não consegue tratar todas as atividades, como que você modela, qual software você usa, não é o foco dessa pós-graduação, tá, gente? Isso é importante ficar claro. Mas essa disciplina ela é muito importante porque ela já traz para a gente também, dentro de loteamento, uma realidade que o BIM está aí hoje, a gente sabe disso, né? Geotecnia, quais são as soluções que você vai dar para aquele talude, isso acontece demais, né? Todo loteamento que você vai fazer, se você vai patamarizar, não vai, como é que vai ser o talude, vai ter muro de arrimo, vai, enfim. E aí a gente continuando, tem a parte de redes de água, projetos de iluminação, então aqui vocês vejam que todas as disciplinas que a gente vê dentro da pós,
elas são totalmente interligadas, tá? Então, a gente chega aqui na parte de hidrologia, drenagem, a parte de pavimentação, que o Giovanni vai falar um pouquinho para a gente lá depois. Essa disciplina também a gente modificou um pouquinho nas últimas turmas, que é uma disciplina justamente como a gente tem condomínios, a gente não pode esquecer que dentro de um condomínio a gente também tem obra civil. Então, a gente precisa, sim, de um olhar para entender como que é essa arquitetura, se tem que seguir um padrão de uma arquitetura. Tem muitos loteamentos que a parte de edifícios de apoio seguem uma padronização dentro daquele local que ele está implementado, né? Então, essa disciplina também traz uma visão bem interessante, especificamente para condomínios e para alguns loteamentos também. A gente vê muito loteamento fechado, que já é tudo pré, né? Você tem que seguir aquele tipo de portaria, churrasqueira, enfim, o que for. Aí a parte de meio ambiente e orçamentos e metodologia, né? Então vejam, gente, só para a gente fechar essa parte, que dentre essas disciplinas que a gente tem aqui, é aquilo que eu comentei lá no começo, né? Você vai ficar com uma visão muito ampla do mercado de infraestrutura. Então, se você, poxa, gosto de drenagem, gostei da pós-graduação, gosto de drenagem, vamos especializar um pouquinho mais em drenagem. Você pode fazer drenagem para loteamento, você pode fazer drenagem para sistema viário, você pode fazer drenagem para portos, você pode fazer drenagem para ferrovias, rodovias, obviamente cada um com a sua particularidade, mas o conceito principal está ali. Então é importante a gente entender isso, que uma pós-graduação como essa, que tem essa abrangência generalista na área de infraestrutura para loteamentos, vai abrir brechas aí gigantescas para vocês poderem atuar nas mais diversas áreas, tá? Aí agora eu queria abrir um pouquinho, professor Aloysio e depois Giovanni, depois eu, enfim, para a gente falar um pouquinho sobre os módulos, o que a gente vê dentro de cada módulo, o que os alunos podem esperar. Se quiser falar um pouquinho, Aloysio, sobre o seu módulo especificamente, cara, eu sou uma fã, cara, sinceramente, eu acho muito legal. Vamos lá. Pessoal, mas assim, a questão, ele está basicamente focado no crescimento das cidades, então a gente vai falar um pouquinho como a cidade, antes de falar em loteamento, falar em condomínio, a gente tem que entender como nascem esses condomínios, como nascem essas cidades, e a questão do loteamento, né? Então, desde as questões de caráter histórico, o início da formação das cidades lá na Idade Média ainda, como elas foram nascendo e foram se desenvolvendo inicialmente ao longo dos cursos d'água e depois através de sistemas viários mais importantes, né? E como isso trouxe essa consequência desse crescimento orgânico, trouxe uma série de mazelas para o crescimento das nossas cidades atuais. Por quê? Porque nós tínhamos aí uma infraestrutura que vinha crescendo simplesmente de uma maneira espontânea. E hoje nós vemos que nós não podemos se dar a essa condição, principalmente pela questão de sustentabilidade. E um ponto que eu falo bastante é na questão do tripé da sustentabilidade, né? Ambiental, que é importante, mas ele vem o social e principalmente o financeiro. Então, nós não podemos hoje ter projetos que são ambientalmente corretos sem que eles sejam financeiramente sustentáveis, né? Senão não é um empreendimento sustentável, é um empreendimento com caráter ambiental. Então, justamente, a gente começa a entender essa dinâmica, começa a entender a formação, começa lá no princípio, né, tentando entender o estado da arte da coisa, e depois a gente começa a entender como é importante ver essa questão da fragmentação dessa infraestrutura ao longo desses anos. Como ela foi fragmentada, ela foi colocada em caixinhas, né? A caixinha da drenagem, e depois a própria academia trouxe isso para o nosso dia a dia, né? Academia a elétrica, a água, o esgoto, e aí você começa a fazer um verdadeiro, vou usar um termo aqui, Frankenstein. Então, os loteamentos aí praticamente viram uma coxa de retalhos que a gente não se acerta. Imagina, e aí traz questões relacionadas principalmente não só a um custo elevado de construção, mas de manutenção e operação. Nós temos uma rede de água aí que ela dura aí, o ativo em si, ele é para 50 anos. Imagina você 50 anos tendo vazamento a 40%, nosso índice de vazamento de água é 40% no Brasil. É uma coisa absurda, ainda mais um país que sofre, São Paulo, por exemplo, sofre com uma crise hídrica aguda. Então, justamente essa visão de se entender como é que funciona o crescimento, fazer mais ou menos um diagnóstico e pensar em soluções efetivas para isso. E a solução efetiva está justamente em entender que é necessário ter uma visão mais holística das cidades. Já desde a década de 80, início da década de 70 e principalmente a década de 80, já se tem muito forte nessa pegada da questão da visão holística, principalmente focado na infraestrutura, e como isso impacta positivamente nessa relação. Você pensar de uma maneira integral todo o loteamento, pensar em questões como eles se interagem e interconectam. Por exemplo, a drenagem
você trabalhar com a pavimentação, trabalhar com a infra, trabalhar com questões de landscape, quer dizer, questões de arborização, quer dizer, tudo isso tem que ser pensado previamente. Nem que você não consiga construir isso de forma no momento zero, mas isso tem que ser pensado, tem que ser planejado, e aí você pode escalonar essa construção. Infelizmente, a gente faz o contrário, o caminho inverso, né? A gente constrói 80 e planeja 20, deveria ser o contrário. Planeja 80 e constrói 20 justamente para focar na indústria 4.0, que hoje é tão desejada na construção civil, né? A industrialização da nossa construção, questões relacionadas a BIM, nós estamos falando já em metaverso. Como essa infraestrutura pode interagir com a tecnologia, trazendo benefícios e uma certa facilidade ao cidadão. Então, mais ou menos, a disciplina trabalha nessa linha. Então, focando uma visão mais holística, pensando em todas as partes que se conectam e de uma forma da sustentabilidade, focando justamente no tripé ambiental, social, mas principalmente financeiro, como a gente consegue soluções econômicas para tudo isso. Mais ou menos em linhas gerais, coloco aqui no chat, aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionário, a gente deixa aberto justamente para trazer, nesse momento, aí, algumas questões, aí, um bate-papo bastante agradável nessa noite. Legal, Luiz. Poxa, legal demais. Não, acho extremamente importante, cara. Eu acho essa disciplina justamente porque ela sai um pouco do óbvio, né? Ela sai um pouco da caixinha de quando a gente pensa em projetos de loteamentos, aquela coisa puramente técnica e traz um outro olhar sobre isso tudo. É muito bacana, eu acho muito interessante. Continuando sobre os nossos módulos, gente, eu vou falar um pouquinho sobre 2 módulos que eu ministro no nosso curso. Eu vou falando meio junto sobre eles e como que eles se interconectam, como que a coisa funciona, né? Então, esse nosso módulo de geometria e terraplenagem aplicada a loteamentos e condomínios, o que a gente vê aí, né? Então, imagina a sequência da elaboração de um projeto de um loteamento. Então, a gente tem lá a topografia, depois a gente tem a parte de urbanismo, a gente faz o master plan, aquela coisa toda, e logo em seguida a gente já entra com a geometria e a terraplenagem, né? Então, nesse módulo, gente, eu trago para os alunos um conhecimento de projeto mesmo, tá? Então, a gente faz, eu mostro desde o comecinho o que a gente tem que se preocupar com geometria horizontal, com raio de giro, qual o tipo de veículo que vai transitar dentro do seu loteamento, como que você faz essas definições de grades, de curva vertical e tudo mais. Então, a gente fala um pouquinho também na parte de terraplenagem, especificamente sobre planos de sondagens, né? A gente está muito junto com a outra módulo lá que a gente fala especificamente sobre geotecnia, mas aqui eu trago um pouco mais sobre a geometria da terraplenagem, né? Como que a gente se preocupa com aqueles taludes, com a posição daqueles taludes, os pontos baixos que a gente tem que deixar. E no final do módulo, os cursos são sempre 3 dias, tá, gente? Depois eu vou falar um pouquinho. Sexta à noite, sábado o dia todo, domingo pela manhã. Então, tanto no módulo de geometria quanto no módulo de drenagem, no final do módulo a gente faz realmente ali um projetinho de um mini loteamento junto para vocês conseguirem começar a ter esse conhecimento de entender como que a gente calcula um grade, como que a gente faz isso utilizando o Civil 3D, tá? Isso a gente faz no nosso módulo de geometria eu já vou responder, Leonardo, e a parte de terraplenagem. Quando a gente vai para o módulo de drenagem, a gente tem um foco aqui nesse módulo de drenagem de trazer um conhecimento muito mais geral sobre o tema de drenagem. Então, é importante a gente entender quais são os dispositivos que existem dentro de uma drenagem convencional de loteamentos e condomínios. Importante, né? O professor Aloysio traz ali uma visão sobre drenagem verde e tudo mais, que eu acho que é o que vai acontecer muito em breve, espero que a coisa caminhe para essa onda, né? Mas a gente ainda tem muita coisa que a gente precisa se preocupar com os métodos de drenagem mais tradicionais, tá? Então, nesse módulo de drenagem, o que a gente faz é justamente estudar tudo sobre todos esses tipos de dispositivos, a gente dá uma passada pela parte de hidrologia, porque nós temos um módulo específico sobre hidrologia, que vai estudar outra parte dentro desse mundo de águas aí de drenagem, mas nesse módulo de drenagem a gente faz sim um projetinho de um loteamentinho no final também. A gente tem, sim, o pessoal que perguntou se na parte de drenagem se a gente utiliza ajuda na criação de uma planilha automatizada, né? Tem uma planilha, Leonardo, que eu forneço para o pessoal para poder calcular essas drenagens.
No nosso curso, a gente tem uma parte introdutória, onde a gente relembra, na verdade, para quem já é formado na parte de engenharia, enfim, a gente fala um pouquinho sobre relembrar esses conhecimentos de hidráulica, né? Aqueles cálculos lá de vazão e tudo mais. Tem alguns softwarezinhos livres que a gente usa para poder simular essa drenagem. Então, são dois módulos que caminham muito próximos. A gente sabe do nosso dia a dia aqui, né? Aquela velha história de você ter um loteamento que já foi previsto a faixa de servidão, já tem um caminho bonitinho por onde a drenagem vai poder passar. Então, tudo isso a gente vê em conjunto, tanto na disciplina de geometria, quanto na disciplina de drenagem, tá? Os nossos módulos, a gente sempre tem um trabalhinho que a gente dá no final do curso, que é a forma que a gente vai avaliar vocês, e tanto nesses módulos, nesses dois módulos, o módulo de geometria ou de drenagem, a gente fornece para vocês aí um projeto para vocês poderem praticar um pouco mais. No de geometria e terraplenagem, a gente vai com outro foco bem bacana nesse trabalho, o pessoal gosta bastante, que é sobre análise crítica de projeto, tá, gente? É importante dizer isso. Eu trabalho com projeto há 20 anos, praticamente. A gente não consegue formar um projetista em um final de semana. Se a gente dissesse isso, a gente estaria enganando vocês. E a gente nem quer isso. O que eu quero é formar um profissional com um senso crítico de saber analisar um projeto, de saber acompanhar um projeto, e se precisar desenvolver um projeto, ele saber por onde começar, aonde pesquisar e como aprender a fazer isso. Isso é bem importante, a gente tem que fazer esse alinhamento de expectativas. O que eu defendo muito para os meus alunos nos dois módulos, tanto de geometria quanto de drenagem, é apresentar esses projetos para eles. No de topografia também, a gente tem uma parte do curso que eu mostro para os alunos o que são erros em levantamentos topográficos. Isso é uma coisa que as pessoas não ensinam e eu não consigo entender por quê. E é extremamente importante. Quando você contrata uma topografia, ela vem cheia de erro e você não consegue interpretar aquilo e manda para frente para o seu projetista. Então, aqui a gente está formando um profissional com essa visão ampla para saber o que ele vai exigir, o que ele pode esperar daquelas atividades, tá? Então, esses dois módulos, gente, de uma forma simplificada, são dois dos módulos que eu ministro aí nessa nossa pós. E aí, professor Giovanni, se puder fazer um apanhado rápido também sobre o seu módulo de pavimentação, acho que é bacana o pessoal entender um pouquinho aí o que eles vão ver. Bom, pessoal, a disciplina que eu vou ministrar no curso de loteamento, tá? O nome dela é Projeto e Execução, tá? Então a gente vai falar, vamos pegar a primeira palavra, projeto. O que é um projeto? O projeto ele é composto, né, de um texto explicativo, né, justificando a solução, um texto fazendo a descrição de toda a memória de cálculo, tá? Então eu tenho a memória de cálculo, que é o dimensionamento, tem o texto explicando a metodologia e um texto também falando dos materiais que eu estou utilizando e também um texto falando da alternativa selecionada para o projeto. Nós vamos também aprender também os métodos de dimensionamento que nós temos de pavimento, né? Muitos deles, o dimensionamento do pavimento ele nasceu na rodovia, né? No modo rodoviário e sofreu adaptações para o urbano, né? Para o loteamento, para o condomínio, né? Então a gente vai falar dos métodos empíricos, métodos mecanísticos, os métodos da Prefeitura de São Paulo, o método da PCA, como é que dimensiona paver, qual é o tipo de paver que eu coloco em função do FCK, em função do meu tráfego, tá? E vamos também aprender também a levantar não fazer o orçamento que tem uma matéria específica, mas levantar as quantidades de pavimentação, né? Como é que eu quantifico o volume de material que eu estou adotando como camada de areia para assentar o paver, como é que eu quantifico a minha camada de base, porque o cliente, se vai te contratar para um projeto, ele vai querer o texto, vai querer o quadro de quantidade, passar para o cara do orçamento e vai querer os desenhos, né? Como é que desenha, como é que faz uma seção transversal, como é que faz a representação das camadas, enfim. Então, essa é a parte de projeto. E a parte de execução é como é que eu pego isso aí e executo, né? De que maneira eu faço essa execução,
qual é a sequência construtiva, quais são os ensaios que eu devo fazer para fins de controle, quais são as especificações de serviço ou particulares, pode, de repente tem especificação particular da empresa, enfim, que eu tenho que seguir, né, para executar. Como se fosse uma receita de bolo, né? Faço um passo a passo, como é que eu executo, né? Quais são os equipamentos que eu utilizo, tipo de rolo para compactação, os equipamentos, enfim. Entramos aí na parte de execução. Então, você projetou, sabe como é que executa e faz os acompanhamentos, enfim. Tá? Então, também vamos falar, também aplica-se mais à rodovia, tá? Mas como o nosso modo de pavimento, vai falar um pouquinho do novo método de mensuramento Medina também, tá? Entendi. Um pouquinho também. Então, vai, como a palavra que o Gustavo falou no início, vai aprender um pouquinho de cada coisa. E assim as demais disciplinas do curso, né? Porque realmente uma coisa é você dimensionar um pavimento para uma rodovia, outra para o urbano, né? O tráfego já é diferente, a maneira de, ou seja, num condomínio urbano eu não tenho aquela carga pesada que eu tenho na rodovia, posso ter até tráfego de caminhão, né? Mas não vou ter, por exemplo, uns bitrem, rodotrem, terminhão, né? Eu tenho uma outra configuração de tipo de tráfego, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo, né? Enfim, então, falando Legal. rapidamente da disciplina, é isso aí. Legal, Giovanni. Não, maravilha. A ideia mesmo, gente, era falar um pouquinho sobre essas disciplinas, né, que a gente tem no curso. Obviamente, a gente tem mais, nós falamos de 3, temos mais 16, mas a gente vai deixar os contatos, enfim, o e-book para vocês poderem acessar. E só antes da gente encerrar, gente, eu gostaria só de eu tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos que o pessoal pergunta, né? Ficou faltando a gente fazer esse comentário, né? Esses cursos, o nosso curso de pós-graduação, eles são realizados às sextas, sábados e domingos, tá, gente? Uma vez ao mês. Então, você vai lá uma vez por mês, você vai ter um módulo que você vai acompanhar. A gente já tem todo um calendário que é definido no início, né, dos cursos. As aulas de sexta-feira, elas ocorrem das 18 às 22, de sábado o dia todo, das 8 às 18, e aos domingos, das 8 ao meio-dia, tá? Então, todos os módulos a gente tem um trabalho para avaliação, que os alunos têm normalmente em torno de 15 dias para poder entregar esse trabalho, e através desse trabalho que a gente vai avaliar vocês. Então, um ponto muito importante que o Giovanni comentou lá atrás, essas aulas, elas são ao vivo, tá, pessoal? Então, o professor vai estar com vocês ali, ministrando essas aulas nesses 3 dias, e melhor ainda, depois essas aulas ficam gravadas para quem, por uma eventualidade, não pôde assistir. Então, quem não consegue assistir ali naquele dia, a gente orienta os alunos a tentar ao máximo acompanhar a aula ao vivo, porque, obviamente, é muito mais produtiva, você consegue interagir melhor com os colegas, enfim, tem várias melhorias aí que a gente vê, né? A gente percebe isso. Então, essas aulas ocorrem sexta, sábado e domingo, uma vez ao mês. E aí a gente está lançando hoje, gente, a nossa turma 4, o nosso curso de pós-graduação em infraestrutura urbana de loteamentos e condomínios, que já tem até data para início, tá? Então, essa turma vai iniciar agora no dia 16/9 de 2022. O primeiro módulo é um módulo de topografia e introdução à infraestrutura, que sou eu mesmo que ministro para vocês. Já estou falando vocês, porque eu sei que vocês vão estar lá como nossos alunos. Então, a gente espera vocês lá do outro lado. O professor Giovanni tem até um recado especial aí a respeito da nossa Ora, do nosso lançamento aí da nossa turma 4. Eu vou colocar no chat para vocês, gente, o contato do pessoal do atendimento. Vocês já podem entrar em contato, quem tiver interesse, manda lá, Giovanni, o que você consegue aí para o pessoal que está acompanhando o nosso curso hoje, cara? Vou bom, pegando o telefone da Soraya aqui. a gente vai conseguir o desconto da empresa parceira, tá? Para quem está aqui. Então, assim, nós temos um desconto lá da empresa parceira, e aí o que a gente vai dar para o pessoal que está no workshop, tem a lista, né? O Gustavo tem a lista, é uma bonificação na primeira mensalidade, em função da participação do workshop, né? Uma redução de 50% na primeira mensalidade, tá? Lembrando que já Bom demais. vai apertar o parafuso lá, já vai ter um preço bom na mensalidade, entendeu? E, além disso, vai ter um desconto na primeira mensalidade de 50%, tá? Não esqueça de, quando for comparar preço, compare também o número de módulos que de fato ocorre e tem aula,
tá? Muito importante isso aí, tá? Porque, ou seja, os professores vão até o 19º com a gente, eles não encerram no 11º nem no 12º. Então, tá? É carga horária de aula e também material, tá? E Sim, os professores, muito interessante, né, o Gustavo falar que são todos parceiros, amigos aí, ó, o sim. professor Aloysio e o tal professor Felipe Zac aí também, aí, tá na área aí, são todos parceiros e muitas vezes os alunos, eles acabam até tirando dúvida de trabalho, tá? Ô Gustavo, como é que eu faço aqui para dimensionar isso aqui, tu pode dar uma mão, né? É, Não tem, isso é não tem legal falar mesmo, legal. viu, Giovanni? O networking que a gente tem formado junto com os alunos das É, outras turmas tem sido a- sensacional, cara. Aqui não tem isso aqui. Eu não tenho um cartãozinho aqui só para fazer o símbolo, mas não existe no Instituto, professor. Ah, não, isso aqui eu não vou te responder, tem que me contratar por uma consultoria. A gente não tem isso, né? Sim, Nós somos amigos, colegas, e estamos aí para um trocar conhecimento com o outro e ajudar vocês. Até dentro do possível, né? A gente se tivesse serviço para todo mundo, meu Deus do céu, né? É, só a gente, dentro do possível, a gente também tenta enquadrar no mercado de trabalho, porque muitas vezes o cara bate na porta do Gustavo, olha quantos projetos o Gustavo falou que está tocando, trabalhando, ele deve saber de gente que está precisando, o cara bate na sim. porta, ô Gustavo. Então tem isso, o próprio IPOS entra no nosso site, olha lá, o know-how de empresas que tem com a gente, né? Empresas grandes, de vez em quando essas empresas consultam, né? E a gente aí acaba sempre circulando dentro do grupo do WhatsApp específico, restrito à turma, né, Gustavo? Sim, Para a pessoa daí, né, participar do processo seletivo, que cada empresa tem o seu processo seletivo, por mais que a gente indique, mas tem que passa pelo rito da sim, empresa, né? pelo Rito. Não, é verdade. É bem legal isso que o professor Giovanni comentou. A gente está vendo isso nitidamente em todas as turmas. A gente está conseguindo formar um network muito bacana. E isso vem, gente, trazendo o que eu falei lá no começo, né? Quando você une pessoas que se preocupam nessa evolução profissional, nessa evolução e nesse crescimento, tá todo mundo no mesmo barco, né, cara? Tá todo É, mundo indo no mesmo caminho. Ontem eu falei com o pessoal da engenharia geotécnica, que tem uma pós de engenharia geotécnica que está montando turma, eu falei um negócio assim, ó, vou falar aqui também agora, lembrei Sim, aqui. Como é que teve um aluno que fez uma pergunta, deve ter alguém que possa ter essa reflexão, gosto dessa área, como é que eu faço para atuar nessa área, trabalhar nessa área? Eu não tenho experiência, nunca trabalhei, como é que eu faço? Olha, é um processo, tá? É um processo, isso é um processo. Eu também não tenho ninguém na minha família que é engenheiro civil, meu pai era motorista de ambulância, então não tinha ninguém. Eu me virei nos 30. Então, assim, o que, que eu posso falar para vocês rapidamente para não alongar o tempo da live? Primeiro, tem que ter a base, tem que ter a formação, tem que ter o conteúdo. O cara vai te contratar, tu vai ter que entregar um produto. E para te entregar um produto, tu tem que ter a base. A base é aqui, a disciplina é o conteúdo, é tu na tua casa estudando o livro, complementando. Quando acabar essa pós aqui, parte para outra, vai se reciclando, vai atualizando. Não, dessa pós aqui de loteamento, eu gostei de drenagem, então bora para bora drenagem. para Então, drenagem. vai estudando, faz o Gustavo tem uns cursos livres também, específico, faz os cursos do Gustavo, enfim, e vai-se embora. Então, como eu faço o produto? O caminho é esse. Tá, agora como eu me destaco no mercado? Como se destaco no mercado é o seguinte, é o relacionamento, tá? Isso é com o tempo, com o dia a dia. Como é que tu faz relacionamento com as pessoas que tu trabalha, relacionamento com teus amigos? Hoje em dia mudou o relacionamento, antigamente era muito presencial, os contatos era só tinha que ir na empresa entregar um currículo lá no departamento da empresa. Hoje não, hoje é tudo virtual, os Red Hunter estão tudo no LinkedIn, procura no pessoal no LinkedIn, cata gente no LinkedIn. Então, assim, o LinkedIn é uma ferramenta essencial. Vocês têm que ter um perfil no LinkedIn. Quem tem, beleza. Quem não tem, corre e cria. E não é só ter um perfil, né? O perfil ele tem que ser bem bolado, com palavra-chave e tudo, para que o Red Hunter possa te achar, te encontrar. E além disso, como é que tu se aparece, né? Ou seja, a vitrine é a rede social, e a nossa rede social, né, profissional é o LinkedIn, não é o TikTok, o Instagram, a nossa rede forte é o LinkedIn. E como é que tu se destaca lá? Com postagens, com postagens. E não fique com vergonha que tem que fazer uma postagem top, técnica. Não. Você pode fazer, por exemplo, vou dar um exemplo assim banal. Eu postei esses dias uma foto de uma obra que estava em andamento e do lado uma outra foto dela pronta. 30 mil visualizações. 30 mil. Então, experimenta pegar um dispositivo de drenagem, uma fotinho, colocar uma definição e o nome.
posta. Tu vai ver que aquilo vai ter uma abrangência gigante. E aí, nisso, que as pessoas começam a olhar, que o cara posta conteúdo, posta umas coisas bacanas, né, Gustavo? Sim. Isso aí o cara vai. Então, aí isso tudo soma para que a pessoa. E aí a força de vontade, né? Aquela pegada, aí o cara se dá bem, né, Gustavo? Eu acho, né? Não, é por aí mesmo. E é aquela que eu sempre falo para todo mundo, Giovanni, a gente precisa começar, cara. Você tem que começar. Então, se a pessoa quer começar a trabalhar com infraestrutura, eu falo para ele, tem que começar. Eu comecei a trabalhar com infraestrutura 20 anos atrás. Hoje a gente tem clientes, tem bagagem, mas você tem que começar, não tem jeito, nunca é tarde para começar, né? Então, assim, eu tenho certeza que o IPOS vai poder ajudar vocês, para quem quer ingressar nessa área de infraestrutura, de loteamentos e condomínios, eu tenho plena certeza que a gente vai ajudar vocês a ingressar nisso. Não esqueçam, tá, gente? A gente já está indo para o nosso finalmente. O Giovanni passou para a gente aí, ó, 50% de desconto na primeira mensalidade. Bravo, hein? Além daquele parafuso já apertado de desconto, hein? Que aperta, Além aperta, do aperta. descontinho que tem lá, né? É. Então, eu coloquei no nosso chat, gente, o WhatsApp da Soraya, que faz o atendimento aí. Então, vocês podem mandar mensagem para ela. Vocês têm nossos contatos, conseguem achar a gente no LinkedIn, Instagram, o que for. Vou colocar o meu Instagram também ali no chatzinho, para quem não veio de lá, não conhece. Vou colocar aqui, mas chama Projetos de Infra. Então, vocês podem também me procurar por lá. Acho que não foi como link, porque eu digitei errado, mas é mais fácil me achar. E eu estou aqui, gente, com o maior prazer para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aí da parte pedagógica com relação à nossa pós-graduação. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Para a gente foi um prazer imenso. Então, vou só pedir para os professores as últimas considerações. Professora Luísio, vamos nessa para a gente encerrar, por favor. Foi um prazer muito grande estar com todos aí, principalmente o Gustavo e o Giovanni. Obrigado pela atenção de vocês aí. Eu estava vendo aqui quase 30 participantes até o final, isso é muito bom. E de ficar à disposição, como o Giovanni mesmo falou, e nós temos aí nosso LinkedIn, nossos contatos, e tirar alguma dúvida, saber um pouco mais nesse período, antes de tomar alguma decisão, nós estamos à disposição aqui para conversar e para poder dar uma força aí em qualquer dúvida que vocês tenham nesse período. Forte abraço, um bom descanso a todos. Até mais. Obrigado, professor. Agradeço demais. Senhor Giovanni, vamos lá, uma das suas últimas palavras. Bom, pessoal, rapidamente, muito obrigado. Boa noite para vocês aí. Agradeço o Gustavo, que sempre é o cabeça aí, o cara que idealiza tudo, o nosso coordenador aí, top aí da pós-infraestrutura urbana aí. E tenho certeza, venha fazer essa pós aí, tá? Que você vai ver como é que é a pegada do curso e dos professores, tá? Essa a gente vai disponibilizar para vocês aí o vídeo daqui a pouco aí, amanhã aí, mais adiante, vai estar no nosso canal do YouTube, acha lá no YouTube que tu vai achar lá essa live aí gravada lá, e qualquer dúvida nós estamos à disposição de vocês. O Aloysio falou bem, o professor Aloysio, né, deu uns 30 aí chegou a dar quase 40 aí, 1 hora, depois saiu o pessoal, mas enfim, sim, para uma quinta-feira, que amanhã já está quase chegando o tal do sextou, né? Pois Até que até que bombou até, tá? E a gente sabia Legal. disso aí, tá bom? Legal, Muito obrigado aí, obrigado. professor. Gente, eu queria agradecer então a todos, agradeço ao professor Aloysio, professor Giovanni, professor Felipe, que está por aqui também, que me deu uma força aí para poder montar tudo isso, e me coloco totalmente à disposição de todos vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, aproveitem essa questão dos 50% de desconto na primeira mensalidade, gente, vai ser muito importante, e corre lá, porque as nossas 3 primeiras turmas lotaram, então assim, a gente tem uma quantidade de vagas obviamente limitadas, a gente não consegue colocar 60, 80 alunos numa turma, tá? Então aproveita, fala com a Soraya, tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos lá, ela dá um atendimento muito bacana, e o que vocês precisarem, contem comigo, é fácil me achar, Instagram, LinkedIn, Gustavo Isidro, meu nome, vocês botam aí, vocês vão me achar. Então, agradeço a todos que participaram da nossa live aqui hoje, foi um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Espero vocês do outro lado, quem sabe a gente se vê lá, eu como professor, vocês como aluno, a gente vai bater muito papo ainda. Obrigado a todos, viu, gente? E é isso aí, professor, um abraço e boa noite a todos aí, tá? Obrigado, boa noite, gente. Até mais, tchau. Fiquem em paz, valeu. Tchau.